Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo, vamos explorar um assunto interessante, o Anel de Saruman. E se você estivesse perguntando, o Anel de Saruman? Como assim? Do que você está falando? Bem, é que nos livros, Saruman faz um anel de poder para si mesmo. Gandalf, inclusive, vê o artefato em seu dedo quando eles se encontram em Isengard. Aspas para a Sociedade do Anel. Cavalguei até o pé de Orthanc e cheguei à escada de Saruman. E lá, ele me encontrou e me levou até sua alta câmara. Ele usava um anel em seu dedo. Aqui você permanecerá, Gandalf, o cinzento, para descansar das viagens, pois sou Saruman, o sábio, Saruman, o fazedor de anéis. Saruman, o fazedor de anéis? O que exatamente ele quis dizer com isso? E o que exatamente esse anel faz? Vamos investigar isso neste vídeo. Para iniciar nossa conversa, é essencial contextualizar que Saruman tinha dois rivais muito bem estabelecidos, Gandalf e Sauron. Todos eles são da mesma raça. Os três são Maiar. A rivalidade de Saruman com os dois possui origens diferentes. Em relação a Sauron, antes de se corromper, ele e Saruman serviram juntos ao Vala Auli como aprendizes. Após se rebelar, Sauron se tornou o artífice mais talentoso de toda a raça e recebeu o título de Senhor dos Anéis. Já Gandalf, Tolkien diz no Silmarillion que é o mais sábio dentre todos os Maiar. Saruman, por sua vez, tinha por objetivo superar seus rivais naquilo que eles eram melhores, Gandalf em sua sabedoria e Sauron em fazer anéis. Portanto, quando Saruman afirma "Pois sou Saruman, o sábio, Saruman, o fazedor de anéis", é uma espécie de provocação a seus rivais e também de autoafirmação. Para piorar as coisas do ponto de vista de Saruman, ambos seus rivais possuíam anéis de poder. Gandalf recebeu Narya, o Anel Élfico do Fogo, e Sauron era o criador e legítimo proprietário do Um Anel. Saruman não poderia ficar para trás de seus rivais, então ele pensou, bem, vou fazer meu próprio anel então. Para tanto, ele uniu os conhecimentos que ele já tinha adquirido com Vala Auli com o estudo aprofundado das técnicas e métodos utilizados por Sauron e Celebrimbor na confecção dos anéis ainda na Segunda Era. Tudo isso pode fazer parecer que Saruman não passa de um invejoso fracassado, sempre atrás de seus rivais. Mas ele é muito mais perigoso do que parece. Digo isso porque o próprio Tolkien chega ao ponto de nos dizer que não adiantaria vencer Sauron se Saruman permanecesse ativo. Aspas para a Sociedade do Anel. Saruman teria, em meio à confusão, encontrado em Mordor o conhecimento necessário para suas próprias pesquisas, descobriria as técnicas do anel e logo teria feito um grande anel para si mesmo. O professor está nos dizendo aqui claramente do potencial e do perigo de Saruman. E as evidências de que ele não deve ser subestimado vão se acumulando. Em outro trecho do primeiro livro, Gandalf diz o seguinte, aspas, Saruman vem estudando há muito tempo as artes do inimigo. Por causa disso, conseguimos muitas vezes nos antecipar. Foi pelos dispositivos de Saruman que expulsamos o inimigo de Dol Guldur. Parece que ele descobriu armas para rechaçar os 9. Gandalf está claramente se referindo aos Nazgûl, a tropa de elite de Sauron. E Gandalf está nos dizendo que Saruman inventou novos dispositivos capazes, inclusive, de rechaçá-los. Saruman não era apenas um mago, ele também era um inventor, um cientista, de certa forma. Ele acreditava que, por meio da tecnologia, poderia finalmente ultrapassar seus rivais. O uso da pólvora durante a Batalha do Abismo de Helm é um exemplo perfeito disso. Saruman não se limitava apenas a feitiços ou encantamentos. Ele estava disposto a explorar e adaptar novas tecnologias para alcançar seus objetivos. Pensem comigo, considerando que a muralha da fortaleza do Abismo de Helm foi explodida pelo uso da pólvora, em quanto tempo Saruman não desenvolveria um canhão? Quem sabe onde Saruman não teria chegado se não tivesse sido derrotado quando foi? Mas feito esse contexto, vamos nos focar agora especificamente no Anel de Saruman.
o que ele faz e qual sua função. Nós sabemos que Saruman ainda não possuía o conhecimento necessário para replicar um anel de Sauron. Sabemos disso por diversas razões. Primeiro, porque ele não conseguiu ancorar parte de sua consciência e de sua energia vital no anel, como Sauron fez. Segundo, porque ele permanecia obcecado pela busca de um anel. E terceiro, porque Tolkien nos diz isso. Quer dizer, quando Tolkien nos diz que se Saruman fosse para Mordor, obteria o conhecimento, em suas palavras, para criar um grande anel, significa que ele ainda não possuía esse conhecimento. Mas o ponto principal é que existem outros anéis de poder que não são tão fortes quanto um anel, mas ainda são poderosos, como os anéis élficos, os anéis dos Nazgûl, os anéis dados aos anões. Existem vários níveis de anéis de poder. Para fins de comparação, mesmo Sauron tendo forjado uma aliança com Celebrimbor, um dos elfos mais talentosos do Legendário, sem contar os outros habilidosos artesãos élficos de Eregion, todos eles ainda levaram aproximadamente 300 anos para criar os 16 anéis, que seriam futuramente dados 9 aos homens e 7 aos anões. Acontece que antes de criar esses 16 anéis, eles criaram inúmeros anéis de menor poder na fase de testes, denominados por Tolkien de Anéis de Poder Inferiores. Vejam o que Gandalf diz sobre estes anéis na Sociedade do Anel. Aspas. Em Eregion, há muito tempo, muitos anéis foram feitos, anéis de poder, como dizem, e eram, é claro, de muitos tipos. Alguns mais poderosos, outros menos. Os anéis inferiores foram apenas ensaios, que ainda não estavam plenamente desenvolvidos. Para os artesãos élficos, eram de pouco valor, embora eu os considere um risco para os mortais. Eu já mencionei em outros vídeos, mas repito, Tolkien repete em suas cartas que não gosta da ideia de um universo de fantasia em que não há espaço para mistério, onde tudo possui uma resposta clara e objetiva. Por exemplo, sabemos quantos anéis foram reconhecidos pelos artífices élficos como poderosos o suficiente. 20. Um anel, os 3 élficos, os 9 dos homens e os 7 dos anões. Por outro lado, em relação aos anéis inferiores, aqueles que foram feitos como ensaios, nós não temos ideia de quantos estavam espalhados pela Terra-média. E Gandalf menciona que eles não eram inofensivos. Pelo contrário, os considerava um risco para os mortais. Tudo isso nos leva à conclusão de que o anel criado por Saruman estava situado mais ou menos nessa categoria. Um protótipo, um anel em fase de testes, que ampliava seus poderes. Os anéis de poder possuem muitas diferenças entre si, mas eles possuem algumas características em comum a todos eles. Todos os anéis, em maior ou menor intensidade, amplificam e preservam o poder do usuário. E existem trechos que indicam que Saruman obteve algum tipo de sucesso em seus experimentos. Primeiro, quando Gandalf diz que foi por meio dos dispositivos de Saruman que expulsamos os inimigos de Dol Guldur. Outra coisa interessante é que Saruman, mesmo quando esgotou todos os seus poderes, mesmo assim manteve o poder da sua voz. Existe a possibilidade que esse anel não fosse forte o suficiente para preservar todo o seu poder, somente o de sua voz. Existem 2 trechos que ilustram bem isso. Mesmo após todos os crimes cometidos, Saruman convenceu Barbárvore a simplesmente deixá-lo ir embora, ileso. Aspas para o Retorno do Rei. Não me diga, Gandalf, que eu prometi mantê-lo aqui, pois eu sei disso. Mas as coisas mudaram desde então. Eu o mantive aqui até que ele estivesse impossibilitado de fazer qualquer mal. Uma cobra sem presas pode rastejar para onde quiser. Você pode estar certo, respondeu Gandalf. Mas a esta cobra ainda restava uma presa, creio eu. Ele manteve o veneno de sua voz, e julgo que persuadiu você, até mesmo você, Barbárvore. Em outro momento, mais adiante, já lá no condado, durante o embate entre um Saruman enfraquecido e os hobbits, Frodo diz o seguinte:
Não acreditem nele! Não lhe resta nenhum poder, exceto a voz, que ainda pode intimidá-los e enganá-los. Como o professor não nos dá grandes detalhes do motivo de Saruman preservar o poder de sua voz, mas perder todos os outros, não dá pra gente afirmar aqui com certeza que era o anel em seu dedo que garantiu isso. Mas certamente esta é uma possibilidade. Um salve ao novo membro do canal, Jefferson Wagner. Muito obrigado pelo apoio ao canal, amigo. Tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei. Um abraço e até o próximo vídeo.